Opa, boa noite a todas e todos. Sejam bem-vindos para uma conversa com Brenda Maia sobre mobilidade urbana. Olá, Brenda. Olá, Magali. Sejam bem-vindas. Ok, Brenda, só um minutinho. Olá, Olá, Brenda. Boa noite. boa noite. Sejam bem-vindos, seja bem-vinda a você, bem-vindas e bem-vindos a todos. Obrigado por terem aceitado o convite. É um grande prazer, Brenda, ter você aqui conversando sobre mobilidade urbana. Prazer é meu. E hoje, pela primeira vez, estou transmitindo ao vivo no YouTube, então eu espero que dê tudo certo. Tomara. Antes de começar, deixa eu. Opa, bem-vindo, Walter, Denise. Eu queria agradecer a todas as mulheres que têm me ajudado na discussão política desde quando eu comecei, desde antes e este ano também. Um agradecimento especial à minha amiga Márcia Lídia, uma futura cientista política, filósofa do direito, a Juliana Oliveira, minha mestra na área de saúde mental, a Júlia Dias, psicóloga, que muito me ajuda em discussões aí na área de prevenção de males da saúde mental, a Laura Camey, ativista na luta antimanicomial, a Marília Coelho, minha companheira de vida, que me ajuda em tudo, e agora a Brenda, que está aí me ajudando a pensar a saúde mental. Brenda, obrigado de antemão aí por você ter topado Eu que esse agradeço. convite. Bem, deixa eu apresentar você. Eu precisei de uma cola, gente, porque a Brenda tem um monte de qualificação. Vamos lá. Brenda ela é graduada em gestão de saúde mental gestão ambiental, gente. Isso. Graduada em gestão ambiental pela Uniter e ela é técnica em meio ambiente pelo Cefet de Minas Gerais. Ela iniciou uma graduação em engenharia ambiental e sanitária pela Universidade Federal de Lavras, mas ainda não concluiu essa graduação. Espero que você conclua em breve, Brenda. E Brenda já trabalhou com educação ambiental pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade de Sete Lagoas em 2014 e foi colaboradora do Centro Brasileiro de Estudos em Ecologia de Estradas, com publicação na revista Biodiversidade Brasileira, ICMBio. E o título do artigo: Os caminhos da conservação da biodiversidade brasileira frente aos impactos da infraestrutura viária. Parabéns. E como é que eu vim aí ter acesso à Brenda? A gente começou a conversar sobre mobilidade urbana, foi um post sobre bicicletas, e a Brenda me compartilhou um estudo muito interessante que ela fez na cidade de Curvelo, e aí surgiu a ideia dessa conversa. Bem, Brenda, a palavra é sua. O que é mobilidade e por que isso nos interessa? Bom, mobilidade é a sua capacidade de se locomover. É a facilidade que a gente tem para se mover, independente do ambiente. E a mobilidade urbana é justamente esse poder ir e vir que a gente tem dentro dos centros urbanos. O que a gente está vendo que está tendo um certo problema desde que começou realmente o crescimento das cidades e a facilidade de se comprar carros.
Então, a gente está tendo este pequeno problema, pequeno grande problema, que os cidadãos não estão conseguindo mais se locomover dentro dos grandes centros urbanos, né? Então, tem uns pequenos pontos que a gente poderia fazer que seria interessante que toda cidade fizesse, mas digamos que é uma coisa meio nova, que é o plano de mobilidade urbana, né? Que é garantir realmente acessibilidade, de segurança, eficiência para você se locomover. Isso tanto de ônibus, metrô, carros e principalmente também pedestres, tá? Pedestres fazem parte do trânsito. Então a gente tem que pensar até nesse tipo de locomoção dentro da cidade, quem caminha a pé. E aí vemos que também temos a mobilidade urbana sustentável. Também estou com a minha colinha aqui, então de vez em quando eu ficar olhando para baixo, é para estar olhando para ela. Mas temos a mobilidade urbana sustentável que visa reduzir veículos que utilizem combustíveis fósseis. Então, entramos aí em ônibus que possam, desde trocar o seu sistema de combustível fóssil para elétrico, que já existem ônibus assim no mundo, mas ainda assim ele tem uma porcentagem que ele usa combustível fóssil. Temos veículos de trilhos leves, então, tipo bondes, que era uma coisa que tinha muito presente na cidade de Belo Horizonte e foi retirada para justamente fazer mais pistas e mais espaço para os carros. Bicicletas, né? A gente está vendo também um grande crescimento aqui na cidade de Belo Horizonte do uso de bicicletas, então eu acho isso muito interessante. Enfim, temos vários outros meios, mas a mobilidade ela visa que você tenha as pessoas tenham acesso a esse tipo de transporte. Porque não adianta nada você assim, tem tantas linhas de ônibus aqui em Belo Horizonte, eu nem sei quantas. Mas eu conheço gente e já morei em lugares que para você conseguir chegar num ponto de ônibus, você tem que caminhar 30, 40 minutos. Né? Então, isso é inviável. Você já está aí criando uma dificuldade de acesso para essa pessoa, porque você não tem linhas suficientes ou que cheguem até lá. Até os pontos de ônibus mesmo, que eu estava reparando outro dia, em péssimas condições, sabe? Às vezes você está na chuva, não tem lugar para sentar, sabe? Então, isso dificulta muito também. A linha de metrô aqui, eu nem falo, porque é mais um trem que a gente tem aqui, né, na cidade, mas a gente chama de metrô e ela só tem uma linha e que não conecta 100% da cidade e da região metropolitana. Então, seriam esses pontos que a gente deveria tratar na mobilidade urbana. Simplesmente a facilidade da população se locomover dentro dela. Você tocou em coisas muito importantes, Brenda, e é bom a gente lembrar. O transporte deveria funcionar, a gente deveria ter condições de nos mover na nossa cidade de maneira eficiente. E, infelizmente, a gente não tem isso. A questão do caminhar é um problema quando a gente pensa não só no tempo de deslocamento, mas também na segurança, ou melhor, na falta de segurança no deslocamento. Eu considero que eu moro relativamente perto de tudo. Eu sou autêntico mineiro. Para mim, tudo é perto. Eu já peguei um ônibus desci em Poços de Caldas e fui de Poços de Caldas até Aparecida de bicicleta. Então, para mim, é tudo muito perto. Eu já fui para o Minas Shopping a pé, já voltei a pé também, mas isso não dá para a gente fazer sempre, não dá para fazer em qualquer horário. Então, são coisas que, de fato, a gente tem que melhorar na nossa cidade. E aí a gente fica pensando, onde que está o problema, Brenda? Na sua opinião, o problema está na via, o problema está nos carros, o problema está no ônibus,
Ou a resposta é bem mais complicada? A resposta é totalmente mais complicada porque eu costumo falar que a cidade é um organismo vivo, né? Então, ela tem que estar sempre se adaptando com as mudanças que vão ocorrendo, né? Então, a gente tem o problema dos carros, sim, que, querendo ou não, foram feitos vários estudos que comprovam que carros, e assim, a gente vê na cidade. Às vezes você não tem mais de duas pessoas dentro de um carro e ele ocupa muito espaço na via. E depois do plano, principalmente depois de Getúlio Vargas, né, e de sanções que facilitam a compra de um carro, né, e até um tempo atrás o poder aquisitivo do brasileiro tinha aumentado um pouco, então, e a facilidade de financiamento era muito fácil, então adquirir um carro ficava muito mais palpável para grande parte da população. Mas também a gente tem a questão de que temos uma estrutura viária totalmente voltada para a mobilidade do carro. Ele não pensa no pedestre, ele não pensa nos ciclistas, que também no Código de Trânsito está ali como parte real do trânsito, assim, então eu já escutei de motoristas ferrenhos que ciclista não tem que estar na pista, mas está no Código de Trânsito, sim. Então, e temos a questão dos ônibus. Eu acompanhei, porque eu sou do tipo de pessoa também que anda muito a pé e ando muito de ônibus. Agora eu estou começando a andar de bicicleta. Então, eu vi um aumento absurdo dos preços dos ônibus, sabe? E muitas das vezes falta da qualidade desse próprio transporte que fornece para a gente. Eu moro num bairro bom, e querendo ou não, tipo, eu também moro perto meio que de tudo, então no meu bairro eu moro no Padre Eustáquio, né? Então, assim, fica muito fácil de eu ter qualquer coisa ali perto, mas quando eu preciso pegar um ônibus, fica meio complicado até ali mesmo, né? Ainda mais porque tem ruas mal iluminadas, os pontos, querendo ou não, você tem que dar uma caminhadinha e, para mim, já complica um pouquinho, porque realmente essa questão do horário é impossível, né? A gente fica pensando. Então, tem N motivos aí por planejamento nos últimos anos é justamente voltado para o aumento dos carros, tanto quando fizeram a canalização total dos principais rios, até ali no centro mesmo. Então, isso tudo foi para aumentar faixas para carros, sabe? Então, o que para mim, como uma pessoa da área ambiental, assim, eu vi matando um rio, praticamente, que o movimento nos países fora, né, até na China mesmo, são tirar essas canalizações de rio e tentar ao máximo voltar elas ao que era de origem, ou pelo menos ter margens novamente, com arborizadas e tal. Então, o problema do trânsito também tem as pessoas, né? Não dá para deixar de falar isso, porque as pessoas são um pouco egoístas, isso é verdade, tanto pedestre quanto motoristas também, então a gente tem que tomar um cuidado com isso também, porque é criar esse respeito, sabe? Tipo, olha, eu tenho a minha vez de passar, o carro tem a vez dele, o ciclista tem a vez dele, então é pensar nisso. Eu fui uma criança criada na Transitolândia. Então, eu sempre tive muito, muito facilmente esse aspecto, tipo, eu tenho o meu momento, as outras pessoas têm os momentos delas, sabe? E é tudo uma questão de respeito. E eu vejo que as pessoas, assim, não, eu primeiro, depois você se vira, sabe? E aí, outra coisa, sinalização. Sinalização é uma coisa, assim, bem precária também. Eu sei que a BH Trans às vezes tenta muito fazer as sinalizações funcionarem e tal, mas a gente vê aí que faixas de pedestre somem facilmente, a gente não tem uma sinalização às vezes adequada de onde pode passar, onde pode estacionar, e as ciclovias daqui são, eu
me enviaram um mapa das ciclovias daqui de Belo Horizonte. Cada uma não tem conexão uma com a outra, começa e termina do nada. E são só algumas regiões que tem. E geralmente algumas regiões mais privilegiadas. Então, sabe, para mim, tem muita coisa que precisa ser melhorada. É verdade. Obrigada, Mariana. Aproveitar para dar boas-vindas a todas e todos que chegaram. Juarez, Maria, e tantos outros que estão aí. Fernando, Larraine. Gente, desculpem, eu não consigo adivinhar o nome de todos, eu ainda estou me acostumando com os códigos. Sintam-se todas e todos bem-vindos. Quem quiser mandar mensagens ou perguntas para a Brenda, aproveitem. Não é todo dia que eu tenho aqui no canal uma mulher tão capacitada para conversar. E fica o convite, mulheres, para vocês aproveitarem cada vez mais o espaço público, que também é de vocês, mais de vocês do que nosso, dos homens, porque vocês são a maioria aí da população. Só lembrando, e aí eu vou voltar nessa questão, Brenda, do que você disse da questão das bicicletas. Belo Horizonte só tem 90 quilômetros de malha de ciclovias. Ciclovia. É muito pouco. Neste mês de julho, se não me engano, foram criados 30 quilômetros adicionais, ligando a região leste a oeste. Bacana! Uhum. Deu aí mais sobrevida para o nosso trânsito. Só que quem experimentou a ciclovia comentou a mesma coisa que você disse. Falta sinalização, nem todos os motoristas respeitam. Nós temos aí a questão de que de um ponto da ciclovia até os outros não há interligação. Ou seja, a pessoa ela entra na ciclovia e em um dado momento ela cai na rua e a gente sabe como é que está isso. E aí entra uma outra coisa, que é quando a ciclovia de fato ela existe, ou ela é muito estreita, ou ela não é bem conservada. Gente, eu estou rindo, mas é triste, isso é complicado. E ainda há situações de que o pedestre, motociclistas ou até mesmo carros invadem a ciclovia. Sim. Eu lembro... Eu acho bem complicado o planejamento que fizeram aqui das ciclovias de Belo Horizonte, porque eu comecei a andar muito recentemente e eu com esse meu olhozinho assim, já de ficar percebendo essas coisas, até por ter já trabalhado em prefeitura, que simplesmente eles fizeram um trabalho assim, vou fazer só por fazer, para falar que eu fiz. Uhum. É o que dá a entender, sabe? Assim, estão reclamando, não, porque olha, eu fiz aqui, tem a ciclovia, mas como já foi pontuado antes, sem ligação alguma, muito curta, muito pouca. A estrutura cicloviária daqui de Belo Horizonte realmente é escassa, e eu tenho certeza que muita gente se adaptaria à bicicleta se tivesse condições legais. Eu já reparei buracos assim imensos nas ciclovias. A proteção que a ciclovia tem, ela é bem pouca, sabe? Deixando bem exposto o ciclista ali mesmo. Bocas de lobo, bueiros, no meio, assim, tomando metade da ciclovia, que aí, assim, a gente tem que desviar, né, para conseguir entrar em outra parte. E outra coisa que não pensaram é assim, fizeram a ciclovia, mas eu sei que tem algumas árvores que não dá para fazer, então fizesse a ciclovia um pouco mais larga, para você poder não precisar ir para outros lugares para poder desviar de alguma árvore, sabe? Então isso são pequenas coisas que acabam deixando o ciclista, colocando o ciclista em risco também. Porque muitas das vezes eu já escutei isso também, que tem ciclovia aí, por que você está indo para a rua?
É porque, né, na ciclovia não tem como eu andar porque ela tá mal feita. Então, assim, é bem complicado mesmo e é lógico, não andei em toda a ciclovia que tem aqui em Belo Horizonte, mas as partes que eu vi simplesmente tem esses pontos que precisam ser colocados, assim, apontados realmente. Eu sei que tem levantes aqui de ciclistas de Belo Horizonte que fazem esse trabalho, e serem ouvidos, sabe? Porque simplesmente é meio chacota. Eu não sei qual outra palavra utilizar para esse tipo de trabalho que foi feito, sabe? Eu lembro que um outro amigo, que também é cicloativista, ele comentou de uma ciclovia que foi feita na José Cândido da Silveira. E na época ele foi acompanhar, ele é um militante pela mobilidade e inclusive está concorrendo ao pleito também, muito sucesso para ele. Eu falo que nossa cidade precisa de pessoas honestas e quanto Sim. mais pessoas honestas, de fato engajadas, que bom. Mas ele menciona o seguinte: a empresa que ganhou a licitação para fazer a ciclovia, ela não tinha o rolo compressor necessário para poder compactar o asfalto da ciclovia. Então imagina, a Oh, ciclovia foi feita e não tinha como compactar o asfalto que era jogado ali. Então, muito mau uso do dinheiro público. sim. Particularmente, eu evito de andar em ciclovias porque o meu pneu é um pneu fininho e todas as vezes que eu ando, no que eu andei na ciclovia, todas as vezes eu estou exagerando, mas várias vezes que eu andei em ciclovia, meu pneu foi furado por de tanta sujeira Oh, que tinha exatamente na ciclovia. Então, é uma situação triste, sabe? Moro no Carlos Prates, somos vizinhos, mas eu não consigo sair do meu bairro e ir para qualquer lugar sem passar pela rua. E não tem jeito. eu não posso invadir o passeio, porque o passeio é o lugar do pedestre. Então eu tenho que ir para a rua. Mas as ruas do Carlos Prates, eu tenho até um pedaço aqui que é mais ermo, consigo passear numa boa, mas as que eu consigo de fato render meu trajeto são nas ruas de movimento. E nas ruas de movimento não Uhum. tem ciclovia. É muito complicado. A Mariana, se me perdoa se eu falar seu nome errado, ela comentou sobre a ciclovia do Boulevard. A ciclovia do Boulevard é uma coisa que deveria funcionar, mas na minha opinião não funciona. Ela de um lado da avenida, e quem está do lado de É. lá não consegue vir para o lado de cá. Ou seja, pouco eficiente. E as nossas ruas, o professor Luciano perguntou aqui, bem-vindo a todas e todos que chegaram aí. O professor Luciano perguntou o que são as nossas ruas. Nossas ruas, vou deixar para a Brenda responder, por favor, a pergunta do professor. Brenda, o que são nossas ruas? Eu não sei se ele está querendo falar especificamente de Belo Horizonte ou no geral, mas as ruas foram feitas principalmente muitos anos atrás, primeiro para carroças e depois tiveram que se adaptar para os carros. E é por isso, e isso sempre foi uma questão realmente de você poder se locomover dentro da cidade. A partir de muitos anos e da facilidade de você ter um carro ou poder se locomover de outros meios dentro da cidade. Então, digamos que as ruas são como se fossem as veias da cidade, porque é nelas que acontece tudo, entendeu? Então, a partir dela, é como se a gente fosse pequenas célulazinhas do nosso corpo caminhando por esse grande aspecto que é a cidade. Então, basicamente é isso. O problema é que a gente vemos essa coisa não só da prefeitura daqui, mas da política governamental em geral, de ser umas ruas voltadas realmente para carros, excluindo pedestres e outros tipos de transporte, inclusive os ônibus. Que eu posso até te falar que
esse sucateamento de transporte público é meio que proposital, né? Tá aí, Brenda, quando a gente fala de sucateamento do transporte público, não só do transporte, de uma forma geral, né? Você, no início da nossa conversa, começou a mencionar sobre o metrô nosso, que não atende toda Belo Horizonte. Não. E a gente está vendo na pandemia, eu estou tendo essa impressão de que está ainda mais sucateado, porque eu nunca vi tanto os ônibus cheios. E isso também é um sucateamento, porque a gente trata muito mal o nós cidadãos que estamos aqui na Sim. cidade, indo para lá e para cá, quem precisa de ir para lá e para cá. Por exemplo, moradores lá do Céu Azul, quando eles têm que vir para a região do centro de Belo Horizonte, um trajeto que pode durar aí 2 a 3 horas de ônibus. É um absurdo. Uhum. Considerando que é um trajeto que Sim. poderia durar 40 minutos de carro. E aí entra a questão, como que a pessoa vem de bicicleta de lá para cá? Não é só pela distância, também não é só pela questão dos morros. Tem gente que é bruta e aguenta fazer essas pedaladas. Mas a questão do respeito ao trânsito, respeito pelo outro que está no trânsito. E, Brenda, nesse sentido, eu queria que você falasse um pouquinho de um estudo que você fez em Curvelo e que você abordou exatamente isso, né? Você fez um estudo sobre a questão do trânsito e eu achei fantástico o arremate que você deu sobre a questão do respeito. Sim, lá em Curvelo, né, foi uma cidade que eu morei por 4 anos, né, então, assim que eu entrei no Cefet, esses assuntos, né, principalmente mais específicos da área ambiental, me surgiu muito interesse. E a mobilidade urbana foi uma delas, porque eu sabia já que era muito comum, sempre quando fala de mobilidade urbana, a gente sempre apontar o carro ou a moto, né, que são os principais meios de transporte, digamos assim, das pessoas. E lá em Curvelo tem uma cultura ainda muito de bicicleta, até porque é uma cidade mais plana, né? Então as pessoas se adaptaram melhor, e por ser um transporte mais barato também, que ônibus, na época que eu morava, praticamente assim, você não ia também para muitos lugares. E a questão sempre era a reclamação dos pedestres. Eu sempre via isso, até porque minha mãe é militar, né? Então, muitas das questões de trânsito eram sempre levadas para o batalhão que ela trabalhava. E então, assim, eu fui vendo realmente assim, tipo, o pedestre também faz parte e muitas das vezes é muito esquecido. A gente pode ver isso, que não é só aqui em Belo Horizonte, é em qualquer cidade. O próprio passeio, né? É quase impossível você ficar caminhando ou sem tropeçar. Eu já torci meu pé uma vez caminhando, porque eu caminho muito também. Essa falta de planejamento, que cada casa, principalmente quando é morro, cada casa faz sua entrada diferente, e às vezes já peguei degraus, assim, imensos, que era mais fácil eu ir para a rua e descer pela rua do que pelo próprio passeio. Então, realmente, essa questão de, tipo, de você nem focar na sinalização do pedestre também, e você ficar nessa coisa assim, tá, mas a gente tem que pensar nos carros, para lá e para cá, entendeu? E realmente tem essa questão do respeito que eu acho que falta para todos, que é realmente aquela questão da educação. Não, todo mundo que assim, eu tô atrasada, então eu preciso atravessar muito rápido, eu preciso acelerar meu carro, sabe? Enquanto você tem que pensar que o sistema, você está numa via pública ali, e que é um ambiente para todos, né? E você não tem
essa possibilidade. Não é à toa que é real tantos acidentes, atropelamentos, principalmente vemos aí de ciclistas também, justamente por pura falta de respeito, que parece que eu não sei se todo mundo faz as aulas do Detran que seriam essenciais, né, que assim, a gente tem que manter uma distância de ciclista, uma distância de pedestres, porque a gente também tem lugares que não tem passeio sequer, que já é um muro direto, e aí você tem que andar assim na rua. Então, realmente, você pensar assim, pô, estou num ambiente aqui que vai ter mais pessoas e, assim, estou estressado? Tô, mas o seu estresse não pode interferir na mobilidade do outro também. Que é simplesmente você querer fechar um ou querer simplesmente, assim, só quero chegar mais cedo em casa. Acho que todo mundo quer isso, né? E você ser desculpa a palavra, um babaca, não vai fazer você chegar mais cedo. Às vezes pode até causar um certo acidente que vai fazer o trânsito parar também. Então, realmente, é basicamente isso. Eu queria até trazer um dado muito interessante aqui para essa live, que BH é a terceira cidade do Brasil com o pior trânsito, que você perde mais tempo no trânsito, que é cerca de 50 a 51 minutos. Isso, Belo Horizonte está na frente de São Paulo, para você ter noção. É realmente assim, você fica pensando, pô, São Paulo é uma cidade grande e tal, e ainda assim Belo Horizonte tem mais problemas. E isso, se você pensar esse tempo, né, no trânsito, é se você pensar em quem está de carro. Porque quem pega ônibus, quem tem que caminhar ainda, você duplica, triplica isso aí, porque além muitas das vezes da caminhada que a gente fazer, porque é quase impossível você ter um ponto de ônibus na frente da tua casa, você tem que pegar mais de 2 conduções, sabe? Então, isso é outra coisa que dificulta a mobilidade do cidadão. Realmente, vemos aí um grande padrão para simplesmente dificultar, parece, a vida de quem mora dentro de uma cidade. E isso é verdade. Tem algumas participações aqui no chat. Eu vou retomar nesse assunto que a gente está conversando mais para frente, Brenda, se você permitir. É só para não perder Sim, algumas claro. perguntas aqui. O professor Luciano perguntou o seguinte: o que impede a... Nossa Senhora, subiu. O que impede basicamente o crescimento aí do nosso metrô, o desenvolvimento do nosso metrô? Eu posso falar de uma perspectiva bem de quem trabalhou realmente com o governo. Existem concessões. A gente tem que fazer os orçamentos de diversas empresas, e acho que até muito desses problemas que até a Mariana apontou mais para cima mas por que contrata uma empresa que não tem todos os materiais suficientes, por exemplo, para fazer as ciclovias? Muitas das vezes, a prefeitura ou o governo de estado, enfim, abre um edital e as empresas vão e se dispõem a fazer esse serviço por um preço. E aí, desses orçamentos, a gente escolhe qual é o mais barato. Seria isso, tá? Eu sei que tem muitas falcatruas aí no meio, mas enfim. A gente escolhe o mais barato, porque a gente tem que pensar sempre no cofre público, então, sempre o mais barato, e aí, a partir disso, a gente vai fazendo todo o trabalho que é feito. Exatamente, essa falha de licitação. Quando a gente tem essa empresa e ela começa a apresentar problemas, a gente não pode fazer, tipo, vou te demitir e contratar outro. Não existe isso no âmbito público, praticamente. É uma empresa e ela fica do início ao fim. Então, realmente, é por isso que sai tanta cagada aí
muitas construções públicas. Então, a gente não tem como saber se realmente a empresa tem ou não tem os materiais necessários para fazer certo trabalho. Isso é simplesmente, tipo, a empresa está lá, ela fez o edital bonitinho, cumpriu todos os requisitos, ela está ali. Então, não podemos, a gente também nem tem como controlar muito isso. E a questão do metrô tem uma parte de empresa pública do metrô, de empresa privada no metrô, e não, digamos que ela não quer abrir mão do que ela já tem hoje, porque na cabeça de empresa privada é que ela vai perder muito dinheiro, muitos gastos, para poder fazer um metrô novo, uma linha nova. Só que, tipo, quem estuda até um pouco de arquitetura e tal, tem como fazer ramificações da linha já existente, só que teria que fazer adaptações. E essas adaptações, muitas das vezes, saem mais caras do que você fazer um metrô do zero. Então, e ainda veio toda essa... É muito complicado, gente. Não dá para eu explicar, assim, 100% a fundo como é que essas coisas acontecem, que senão é salada. Mas é basicamente isso. As licitações que são... o jeito que elas são feitas são problemáticas. Ter a participação de empresas privadas também dificulta muito. E aquela coisa de todo mundo querer um pedacinho daquilo ali, então realmente isso é o que faz tudo desandar numa obra pública e demorar tanto assim. Obrigado pela resposta, Brenda, e obrigado pela pergunta, professor Luciano. A Carol não, deixa eu ver se quem que fez. Gente, vocês me desculpem, eu estou tomando um couro nesse chat aqui. Se não me engano, é Vitória ou Carol, desculpa aí se eu errei o nome, comentou sobre uma questão de interesse. Eu acredito, sinceramente, eu assino embaixo, acredito que há também uma questão de interesse, Brenda. Algumas pessoas simplesmente não têm interesse de tocar o barco para frente. Ou pior, interesse eleitoral. Exatamente. Ou seja, o que dá mais voto? E eu lembro que eu já fui convidado por outros vereadores, pelo menos um vereador uma época atrás, para discutir mobilidade urbana, e isso foi somente na época da eleição. E isso é muito ruim, porque não vai para frente. Ou seja, o que o vereador de fato tem feito para produzir melhorias na nossa cidade, como ele tem cobrado do prefeito, e ainda mais como ele tem, de fato, mobilizado a sociedade civil. Então, esse espaço de discussão é a minha forma de instigar vocês a pensar em mobilidade urbana, e aí como especialista para nos ajudar, óbvio, né, a pensar nisso também. Lá atrás, só voltando aqui, falaram sobre a questão de calçadas. As calçadas nossas em Belo Horizonte são uma vergonha. Um cadeirante não consegue andar em Belo Horizonte. Ou ele anda no meio da rua ou ele não anda. Porque se ele tentar andar no passeio, ele tem que ter uma nave, alguma coisa assim. E aí entra a questão do particular, que de certa forma tem que adequar a calçada aos regulamentos, mas também o poder público tem que cobrar do particular. E, Brenda, você pode até me corrigir se eu estiver errado. Eu não acho que a saída é só sair criando leis. Leis a gente tem, sim, só que a gente não obedece. O que você acha? Sim, é bem isso mesmo. Eu que estudei principalmente a lei ambiental muito, ela era considerada a melhor lei, assim,
internacionalmente, porque ela abrangia todas as questões e era muito bem fechadinha. E as leis aqui no Brasil, elas são bem feitas também. Mas muitas das vezes, ainda mais quando existem essas correções, ela deixa aberta para falhas. E aí você acaba tendo essas pequenas questões aí que vão atrapalhando até a vida do cidadão que coloca uma pessoa no poder ali. Essa questão de quem está no poder só fazer ou para quando está tendo a data eleitoral ou quando ele está próximo, né? Porque aí ele quer reeleição e aí ele começa a fazer essas coisas todas, porque aí fala assim, não, mas eu estou fazendo, olha aqui, tá aqui, e aí depois para. Realmente, isso aqui é o que mais acontece no Brasil inteiro. Eu que já morei em algumas cidades de São Paulo também, é extremamente normal. Só que eu acho que também falta um pouco, na verdade muito, da participação pública de qualquer discussão que tenha, sabe? É, eu já conversei com muita gente e eles não sabem que fica aberto quando está se discutindo qualquer questão que vá alterar a cidade ou até uma lei mesmo. Então, e aí você vê os participantes, é só quem está ali para puxar a sardinha para o seu lado. E a população que é a mais interessada que está ali, ela não vai. E isso aí a população perde uma grande oportunidade de poder fazer mudanças significativas do que só, digamos, né, a expressão reclamar no Facebook. Uhum. Que é ali que você vai realmente ver cara a cara quem está ali, né, usando o teu dinheiro para poder fazer uma coisa que você realmente queira. Então, não é lei, sabe? É mais questão de egocentrismo das pessoas que estão ali, de querer sempre se elegerem ou se reelegerem. E a falta de participação pública. E aí junta esse ciclo e aí continua sempre tendo os mesmos problemas de anos atrás. E eu acredito particularmente, Brenda, que a gente consegue romper esse ciclo vicioso. Inclusive, Sandra, complementando o comentário que a Sandra fez aqui, obrigado pelos comentários, pessoal, muito importante para a gente. Infelizmente, não estou conseguindo ler todos, mas uma das coisas que é dever do vereador é fiscalizar os atos do governo, ou seja, do prefeito, para que de fato isso aconteça. O cidadão também tem que fiscalizar o homem público e cobrar que ele faça. No ano passado, eu tive a oportunidade de ir uma única vez na Câmara de Vereadores. O problema é que a maioria das discussões são durante a semana. Durante a semana a gente trabalha. Como é que o homem público, como é Sim. que o mero mortal vai, Brenda? É muito complicado. Eles marcam essas reuniões para meio de semana e horário comercial justamente para dificultar a participação pública, né? Então, seria muito interessante que as pessoas tivessem representantes, já que não dá para você ir sempre nessas reuniões e ver como a coisa ali toda está acontecendo. Representantes são necessários, querendo ou não. É igual você estar morando num prédio e tem toda a parte de gerenciamento que fica por conta do... Eu até esqueci o nome. Quem que coordena um prédio mesmo? Síndico, isso. Então, assim, digamos que a gente tem que colocar um síndico para botar ordem, porque senão fica todo mundo falando também, e aí não acha um meio termo que seja bom para todos. Então, assim, é bem complicado mesmo, mas eu sei que é necessário, real, alguém estar ali da população ou de qualquer grupo necessário que seja, para poder se posicionar ali e falar assim, olha, estou falando em nome de tantas pessoas aqui e a gente quer isso. E também falta um pouco de organização
da própria população também. E isso é geral. É verdade. A Carol fez uma pergunta. Obrigado, Carol, pela pergunta. Como mudar essa cultura de não participação política nessas questões? Carol, eu vou falar por mim, participando e tentando fazer diálogos francos, respeitosos. A nossa democracia, basicamente, ela tem dois pilares: o respeito mútuo e o respeito às instituições. Eu posso discordar completamente de tudo, suponhamos que eu discordasse, tá, Brenda? De tudo que você disse até agora. Isso não me daria o direito de desrespeitar você, entendeu? Então, essa é a base do diálogo. E se perdeu isso, Carol, quando a gente conseguir recuperar essa questão do respeito, a gente consegue de novo caminhar junto. Na minha opinião, esse é o primeiro passo. E o segundo passo é a gente também escolher pessoas que respeitem a nossa pauta. A Brenda falou sobre a questão de representantes. E, Brenda, parabéns pela sua explanação, disse muito bem isso tudo. Eu escolhi me filiar a um partido político em 2018 por causa das eleições. Só que eu fui muito frustrado, eu não consegui me filiar em 2018. Eu escolhi um partido na época, não era o partido que eu estou hoje, e o partido simplesmente nunca tinha tempo para conversar comigo. Eu nunca conseguia conversar com o partido para saber como que era o estatuto, etc. Um belo dia eu fui no Partido Verde, fui lá no Google, partidos que não estão envolvidos com corrupção. Partido Verde. Maravilha. Liguei para o Partido Verde. Você tem tempo para a gente bater um papo? Opa, vem cá, sexta-feira tenho agenda para você. E numa sexta-feira eu me filiei ao Partido Verde. Se não me engano, foi no dia 18 de fevereiro deste ano. E foi nesse dia que o Gelson me convidou a ser pré-candidato a vereador da nossa cidade. E por que eu estou contando essa historinha? Opa, bem-vindo, professor Augusto. E por que eu estou contando essa historinha? Porque eu escolhi depois, ao longo do ano, eu escolhi a minha pauta pessoal, a saúde mental. Mas eu fiz uma pesquisa com pessoas sobre o que elas gostariam que eu fizesse para a cidade. Ou seja, além do que eu escolhi, o que vocês querem. E as pessoas escolheram mobilidade. Então, é por isso que eu chamei a Brenda para a gente conversar de mobilidade, porque é isso que a cidade me pediu. Então, acho sinceramente, Carol, que começa por isso, a gente escolher pessoas que de fato queiram nos representar e que nos respeitem. Bem pontuado. Porque realmente, muitas das vezes, a gente coloca como nossos representantes pessoas que não querem colocar na frente dos próprios interesses, o interesse das pessoas que colocaram ele lá. E aí isso dificulta muito. Eu fui representante por um tempo até do prefeito de Sete Lagoas, né? Então eu ia nas reuniões que ele tinha que ir, eu ia e meio que era meio que uma secretária, ficava anotando tudo lá. E quando eu passava para ele falava assim, tá bom. E ele sequer pegava no papel ou não queria fazer qualquer outra coisa. E aí a gente pensa assim, pô, foram demandas que trouxeram para ele e ele não quer escutar. Que ele vai fazer o que for necessário para se reeleger para o próximo ano e só. Então, realmente, você saber colocar pessoas que realmente queiram te escutar e falar assim, olha, ou às vezes assim, tipo, você quer esse negócio? Eu vou te mostrar o que eu posso fazer, o que é viável, o que não é viável, sabe? Ter realmente um diálogo. E aí a gente acaba não tendo espaço para isso, e muitas das vezes a população mesmo foi criada para ver a política como uma coisa chata, uma coisa, às vezes, maçante, sendo que seria muito legal
simplesmente fosse uma conversa. E aí coloca assim, tipo, quem está nos poderes públicos aqui, eu estou aqui, eu não tenho essa mobilidade, eu não tenho esse canal com essas pessoas. E isso é muito complicado. É verdade. Gente, estamos caminhando aqui para o final da nossa live, infelizmente. Eu só queria fazer uma pergunta para a Brenda para saber qual que é a opinião dela. E vocês também, vocês podem comentar no chat, caso vocês queiram fazer uma pergunta adicional, por favor, fique à vontade. Brenda, você acha que é possível a gente usar a bicicleta como transporte e lazer na nossa cidade, aqui em BH, com esse monte de morro que a gente tem? Nossa, com certeza. Não, não, isso aí é o que eu estava mais reparando, que já tem quase um ano que eu estou querendo trocar para bicicleta. E Belo Horizonte é linda, gente. Quando você está dentro de um carro, você está fechado, você está literalmente numa lata de sardinha e você não consegue prestar atenção nas coisas em volta, que realmente é até o que o carro exige, porque você precisa de atenção para estar dirigindo. Mas quando você está de bicicleta, às vezes assim, tipo, vou pegar minha bicicleta para fazer uma compra do sacolão. E no meio do caminho, você vê uma lojinha ou algum ponto que você fala assim, nossa, olha que lindo, sabe? E com a bicicleta você tem essa oportunidade de poder parar e apreciar qualquer coisa que seja o pôr do sol, que na Sapucaí, por exemplo, é muito lindo. Você poder ir aproveitar as praças. Eu até estava comentando que a bicicleta abre oportunidade até para o comércio, que muitas das vezes você de carro, você não tem oportunidade de parar ou sequer ver, porque você está muito rápido. E da bicicleta, se às vezes até tivesse um lugar próprio para você parar, você pararia muito mais e apreciaria muito mais, além de ser muito mais prático. E o lazer é assim, eu falo que atividade física em geral te libera hormônios de felicidade. E mesmo que você esteja cansado daquele seu dia, tipo, não, tô voltando do trabalho, mas assim, vou subir na minha magrelinha e vou voltar para casa e você volta até mais feliz, sabe? O estresse que ficou no trabalho, sabe? Porque no meio do caminho você estava se exercitando e você estava curtindo, sabe? E você não pensa, quando você está na bicicleta, eu pelo menos, eu não penso em nada que não seja estar andando de bicicleta. Então, realmente, você vê. Belo Horizonte tem tantos projetos arquitetônicos tão bonitos, sabe? E eu acho que a população iria apreciar muito mais se tivesse de bicicleta. E, sei lá, bicicleta é vida. E mesmo com os morros, hoje a gente tem bicicletas que te possibilitam você ter menos esforço possível. São mais caras e quem puder, às vezes, compra, né? Que ou tem motor, que eu já não acho tão interessante assim, mas tem umas que são com bateria, então é motor elétrico, então já te dá aquele impulsozinho para você subir o morro. E, gente, sair da bicicleta e empurrar no morro assim subindo, nem é tão cansativo quanto se você tivesse saído do ônibus e ter que subir o morro simplesmente só por subir. Então, realmente, para mim, a bicicleta só traz vantagens, além de ser, né, amiguinho do meio ambiente. Que bacana. Tem uns estudos que fizeram sobre, na Europa, do uso da bicicleta, o impacto da bicicleta na cidade. É interessante que quando a gente passa a usar a bicicleta, melhora a nossa saúde, reduz a poluição e reduz também o volume de carros no trânsito. Ou seja, se melhora a nossa saúde, a gente fica menos tempo doente. Se diminui a Uhum. poluição, melhora o clima de toda a cidade. E, por fim, se diminui o trânsito, facilita para todo mundo. É Sim. claro, a bicicleta não é só a única solução,
A gente pode ainda combinar o uso da bicicleta com o ônibus e tantas outras coisas para melhorar o trânsito, melhorar a mobilidade em nossa cidade. Mas, de fato, é trabalho para a gente chegar até lá, né, Brenda? É muito trabalho, viu? Porque ter os ônibus serem todos adaptados para conseguir colocar bicicletas, né, as normais não sendo as dobráveis, né, e possibilitando que principalmente os ônibus sejam acessíveis e tenham todas essas questões de você poder não precisar caminhar muito ou ter muito trabalho, assim, porque um ônibus cheio também, como é que se enfia uma bicicleta lá dentro, né? Tem jeito não. Então, não tem. Então, a gente tem que pensar até em como melhorar essa coisa dos ônibus para por que eles estão ficando lotados, entendeu? Significa que muita gente está usando aquilo ali, então a gente precisa aumentar ou naquela área mais linhas ou qualquer outra coisa que seja necessário ou aumentar realmente, assim, tipo, eu vou mais longe, o ônibus vai mais longe de um ponto ao outro, sabe? Então, são muitas questõezinhas que eu acho que é muita questão de testar mesmo, para saber o que dá certo, o que não dá. Mas acho que a prioridade é realmente, assim, tentar fazer essa mudança, sabe? E a gente vai conseguir. A Carol e a Sandra comentaram a questão da segurança. Eu posso dizer para vocês que eu também tenho medo de ser roubado, tá? Não é um privilégio de vocês, não. Infelizmente, os roubos em BH de bicicleta também aumentaram muito. Então, o que eu particularmente escolhi, Carol e Sandra? Eu ando sempre por vias bem iluminadas e sempre tenho bicicletas que não chamam tanta atenção. Isso me dá mais segurança. Mas esse, sem dúvida, é um desafio que nós precisamos trabalhar em nossa cidade. E quando a gente pensa em segurança, não é só a questão do roubo, é questão também da gente não sofrer um acidente, como a Sandra disse. Em 2018, foram gastos mais de 15 milhões, se não me engano, 14 milhões. Foi um número na casa de milhões de reais, tratando pessoas em virtude de acidentes com bicicleta. Ou seja, aí a gente volta na questão da ciclovia. A resposta é complexa. A Brenda nos ajudou a gente dar uma pincelada nesse assunto, Sim. mas é importante que vocês venham com a gente nessa discussão, para que a gente possa, de fato, produzir políticas públicas eficientes, com a cara de BH e que atenda a gente, Belo Horizontino, que a gente possa ir para o mercado central de bicicleta, ter onde deixar a nossa bike sem medo de que ela seja roubada, que a gente possa parar no boteco para tomar uma e vá de bicicleta. Eu já fui de bicicleta para o boteco, então o pessoal da faculdade deve estar lembrado aí. Já fui, eu não lembro se eu já fui para academia de dança de bicicleta, mas já fui para todos os lugares que vocês puderem imaginar, eu já tentei ir. Tem muitos desafios para a gente superar, mas com a ajuda de vocês é possível. Brenda, muito obrigado pela discussão. Eu que agradeço estar participando. Que isso, muito obrigado pelas pérolas. Para mim foi um privilégio conversar com você e agradeço a todas e todos que participaram nessa discussão, dando ideias, fazendo perguntas. Peço desculpas por não ter lido todos os comentários. E eu incentivo vocês a que aproveitem as próximas eleições para escolherem representantes de peso para a nossa cidade. Pessoas que, de fato, estejam comprometidas em fazer o bem público. Importante, pessoal, escolham um partido sério, porque o representante, ele leva o partido junto. Na verdade, é o partido que elege a pessoa. Quando vocês votam em alguém, vocês votam, na verdade, no partido. Pessoal, obrigado, Brenda. Um beijo. Até a próxima.
Até. Precisando, estamos aí. Qualquer coisa, pode mandar inbox também para mim, que eu tento responder, tá bom? Fico sempre à disposição aí, Alberto, viu? Muito obrigada. Eu que agradeço. Um grande abraço, gente. Bom final de semana.